Olá, amigos do canal da Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. O Lira emparedou aí o governo do PT e o Pacheco. Foi feita aí a primeira proposta de Arthur Lira para que possa ser acatada pelo governo e pelo Senado e dessa forma destravar a pauta. Ocorreu uma reunião por volta de 17 horas de hoje, dia 27 de março de 2023, com as lideranças partidárias da Câmara dos Deputados, e o Lira entregou um meio termo que o governo ou aceita ou continua com as pautas travadas. Como eu já tinha ressaltado algumas vezes aqui nesse canal, por isso se você não me segue, inscreva-se e deixa o gostei aí, é importante. O que nós temos aqui é uma briga do Lira, não só por composição, não só por participar do governo, por cargos ou algo nesse sentido. A briga aqui era muito mais por uma questão de controle do rito da iniciação, né, de onde inicia os projetos de lei. E é basicamente nisso que o Lira se apegou, e a proposta dele corrobora o que eu venho falando aqui, né, durante a semana. Né? Não adiantaria oferecer emenda, esse tipo de coisa, afinal o governo já até ofereceu hoje, aí soltou 3 bilhões para os prefeitos, está tendo marcha dos prefeitos em Brasília, mas isso aí não é o suficiente, porque é mais uma questão institucional do Lira. Né? O Lira ele quer mudar o rito, né, e ele vai conseguir, pelo visto, ao que tudo indica. O que foi proposto como meio termo? O governo ou aceita ou mantém travado. O que vai ser feito aqui? O Lira abriria a mão para o governo, daria uma colherzinha de chá das 13 medidas provisórias que estão paradas. As do Bolsonaro eles vão votar essa semana, as do Bolsonaro, no rito antigo, do jeito que o Lira quer. Vai ser votado lá o do Bolsonaro. Mas o do Lula não. São 13 que estão lá parados. Aí ele poderia fazer o seguinte, eu quebro o galho de vocês, passo 3 MPs aqui nesse processo de comissão mista, do jeito que o Pacheco quer, e dessa forma vocês teriam aí, né, que enviar as outras 10 que sobrarem como projeto de lei em regime de urgência. Porque, aí tem um detalhe, é o rito do processo legislativo. Projeto de lei com regime de urgência inicia pela Câmara. Mais uma vez, é a Câmara controlando o que o governo está enviando. Então, descarta a medida provisória, manda 10 projetos de lei e eu vou analisar aqui com os deputados, porque a Casa do Povo é a Câmara dos Deputados e o rito processual tem que ser esse. O rito, né, do processo legislativo tem que ser esse. Os deputados são os representantes do povo, é o que o Lira defende, e o Senado é representante da federação. Então eles não podem iniciar por lá. Então quebraria o galho do governo com 3 medidas provisórias, dentre elas Bolsa Família, reorganização dos ministérios do Lula, o pessoal não ficar sem emprego, né? E mais outra lá que eu esqueci qual seria. Aí, em contrapartida, teria que começar uma PEC, uma emenda constitucional, para poder mudar o prazo, dessas comissões, desse colegiado que se formaria. O Lira também quer que tire da Constituição as comissões mistas e coloque isso só dentro do regimento das casas, né? Dentro do Congresso, o que aí desengessa um pouco. O Lira também quer a proporcionalidade. Uma das principais brigas aqui que tem sido feitas, né, é justamente os jabutis que são incluídos dentro da medida provisória, ou como isso é feito dentro das comissões mistas indicadas pelo presidente do Congresso, que no caso também é o presidente do Senado. Então, tinha uma proporcionalidade de 12 para 12, sendo que tem 513 deputados e 81 senadores. E aí 12 para 12 é desproporcional, meu amigo. Aí o Lira falou, então vamos mudar isso aí também. Né? Para eu dar essa colher de chá para vocês vão ter que colocar 3 para 1. 3 deputados para 1 senador, para manter o equilíbrio aí. E os senadores, como por exemplo a turma do Renan Calheiros, que gostava muito de mexer nas medidas provisórias, ou às vezes fazia até isso para sabotar no governo Bolsonaro. Eles mexiam de determinada forma que a medida provisória caducaria. Isso aí também terminaria com esse controle, com essa representatividade maior da Câmara dos Deputados dentro dessas comissões. Isso seria feito através de uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, tá? É o que ficou acordado entre os líderes. A partir daí, o José Guimarães, Capitão Cueca, ficou satisfeito. Aí, né? O PT não tem o que falar. O governo deu ok.
Só está esperando o Pacheco também dar o ok dele, porque não tem o que fazer. É isso ou nada. É isso ou fica tudo travado aqui. Então, falta o Pacheco resolver isso. Aí teria um jantar entre Lira e Pacheco, e aí a coisa ficaria sanada dessa forma. Então, aquela ideia de partir para a brutalidade, com a questão de ordem meu Deus, esqueci o nome dele, do Renan Calheiros, né, e instalar a comissão mista na marra, não vai mais rolar. O Lira pode liberar 3 medidas, outras 10 volta como projeto de lei, né, e a emenda constitucional para mudar todo o sistema. Uma derrota para o Calheiros, no caso, só falta o Pacheco aceitar esse acordo. Teria até um jantar hoje entre Lira e Pacheco, no momento da gravação desse vídeo. Eu não tenho como confirmar para vocês se o Pacheco já concordou com esse jantar, mas está nesse trâmite aí, tá? Também está tendo um problema lá para a governabilidade do Lula, que é o União Brasil e o PSD. O PSD está considerando que os ministros que estão fazendo parte lá da esplanada dos ministérios, do governo Lula, na verdade, eles são muito mais indicações pessoais do Lula, né, como Fávaro, por exemplo, ministro da Agricultura, e também indicação do Pacheco do que indicação do partido. Então eles não estão aceitando isso. União Brasil também não considera a Daniela do Vaguinho, mulher do prefeito de Belford Roxo, no Rio, como indicação do partido. Eles entendem que isso aí é uma reaproximação que o Lula fez diretamente com o Vaguinho, prefeito de Belford Roxo. E eles estão falando o seguinte, meu amigão, vocês colocaram o nego do partido aí, mas nós não entendemos como cota do partido isso. Isso aí é escolha pessoal. Eles simplesmente fazem parte do partido. Acontecia isso no governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro, lembra que ele não fez o loteamento partidário, mas ele tinha políticos de alguns partidos, como por exemplo a Tereza Cristina, que era do DEM, mas o DEM não votava com o governo, né, a qualquer custo, porque o DEM não era da base do governo, né? Apesar de ter a Tereza Cristina lá e outros parlamentares. Mas como era uma indicação pessoal do Bolsonaro, aí a coisa não funcionava dessa forma. E agora o bicho está pegando lá. O PSD, União Brasil, tá questionando. O Juscelino, que é o cara que vai para negócio lá de cavalo, com voo de jatinho do União Brasil, estão dizendo, isso aí não é cota do União Brasil não, isso é indicação pessoal. Então nós queremos a nossa parte ou não votaremos com o governo. Então terá nessa semana o primeiro teste, né, de como esse governo vai ter base aí, né? Porque terá a votação das MPs do Bolsonaro, deve ter projeto de lei também aí no meio. Vamos ver como vai se comportar nessas votações, devem começar já a partir de amanhã, né? Em quarta-feira aí eu tô chegando lá em Brasília, eu vou trazer mais informações em loco para vocês, conversar lá tete a tete, e aí a informação fica com uma qualidade mais apurada ainda. Inclusive, se você gosta do meu trabalho, quiser colaborar com o meu trabalho, você pode colaborar através do Pix que está aí. Você que não tem Pix pode ajudar através da conta corrente, tá? O Pix, ele fica no primeiro comentário, você copia e cola e aí pode colaborar. E também você pode ser membro do canal ou ajudar através do Valeu, deixando o gostei e sendo inscrito, pessoal. É isso aí, Lira dobrou o Lula mais uma vez. Forte abraço, tchau, tchau.